aldeias SS. Ótimo. Que tem várias casinhas, e cada casinha tem uma mãe, com carteira assinada como mãe, né? E tem um grupo de crianças que ela acompanha. Então, assim, tenta-se ter um modelo familiar para que haja esse vínculo, né? Porque você sabe que, assim, não é apenas o cuidar, né? Não é apenas ter a comida e tal, que na verdade, o vínculo afetivo, ele é necessário para esse desenvolvimento moral, tá? Então, não é apenas a criança estar cuidada, né? Então, é mais difícil. Não quer dizer que ela não possa vir a ter, ela não possa vir a se apegar a alguém, a algum monitor, na criança que não tem esse modelo, né? Mas é muito mais difícil, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que em algumas instituições os turnos vão sendo trocados, né? Não fica o mesmo funcionário, não ficam as mesmas pessoas, ou seja, a criança começa a se apegar em alguém, aquela pessoa é trocada. Então, ela tem mais dificuldade em estabelecer o vínculo com alguém. Às vezes, esse vínculo, por exemplo, existe as crianças, aquelas que são institucionalizadas, mas que vão frequentar a escola, e que, de repente, possam vir a ter esse vínculo com a prof, né, que é externa à instituição, mas sempre dificulta mais. Então, sempre é bem importante ela ter um vínculo com alguém, ou seja, essa coisa de aquela coisa que a pessoa fica pensando assim, mesmo que ela não esteja presente, mas o que que meu pai diria disso? O que que a minha mãe diria disso? Né? Não sei se vocês estavam acompanhando, então, o Big Brother, eu sempre pergunto isso, mas assim, ó, eles ficam dizendo, ai, será que a minha mãe está orgulhosa de mim? Né? A mãe, ou seja, eles estão lá fazendo coisas e pensando, né? Será que a minha mãe sentiu orgulho? Quero que a minha mãe sinta orgulho. Então, essa coisa assim, o pai e a mãe não estão ali presentes. Às vezes até estão mortos, mas é muito forte essa coisa de, será que está sentindo orgulho de mim? Será que eu estou agradando meu pai e minha mãe? Agora, se não existe a quem agradar, fica mais complicado para a criança. Tanto faz se ela faz de um jeito ou faz de outro jeito, ou seja, não muda a vida de afeto, né? Então se torna bem mais complicado, Larissa, assim, da pessoa construir, né? Então toda essa questão de que, né, Freud estudou também essa coisa de quanto é importante para a construção da regra, né? Claro que ele vê por uma outra via, mas para toda essa construção da regra, então ter esse laço de afeto de alguém que eu temo perder. E se não tem, eu não tenho ninguém a perder, que diferença que faz, né? Então, assim, até isso muito antes, né, desse vínculo de construção da autonomia, também já tinha falado da questão biológica mesmo, né, da coisa da sobrevivência, do ter alguém. Eu gosto muito desse livro, O Primeiro Ano de Vida da Criança, não sei se vocês conhecem, René Spitz. Vale a pena ler esse cara, é um livro bem fininho. Ele trabalhava no hospital e se deu conta que crianças que estavam hospitalizadas, assim, que eram aquelas enfermarias muito grandes, com muitos berços, e aquelas crianças que estavam mais afastadas tinham uma mortalidade maior ou custavam mais tempo para se recuperar do que aquelas crianças que estavam no corredor mais central lá da enfermaria. Por quê? Porque aquelas que estavam mais distantes, as enfermeiras iam lá para atender só quando tinham que fazer um atendimento. E aquelas que estavam mais no corredor central, as pessoas iam passando e iam fazendo um carinho, fazendo um bilu-bilu, sorrindo, comentando com a criança. Então, se formavam vínculos afetivos bem importantes. Então, ele foi se dando conta do quanto era importante esse vínculo de afeto para a questão da saúde. Olá, Carmen. Não só para saúde para mental, mas para saúde física também. A partir desse trabalho do Spitz é que se começou a ter alojamento conjunto nas maternidades. Ele teve uma importância muito grande. Quando os bebês nascem, eles já não ficam separados da maternidade, ficam no quarto junto com a mamãe, né? Durante o tempo que fica na maternidade. E quando as crianças ficam doentes, sai mais barato, isso para o sistema público, sai mais barato deixar as crianças, a mãe junto no hospital, porque a recuperação da criança é muito mais rápida. Então, assim, por exemplo, vale a pena deixar a mãe ali, dar a refeição para a mãe também, sai mais barato, porque diminui muito o tempo de hospitalização. Então, os estudos do Spitz foram bem importantes para essa questão da área médica.
né, de ter essa coisa de estar junto. E, enfim, e tem uma pesquisa muito importante feita lá, um cara chamado Harlov, Harlow, foi uma pesquisa muito importante com os macaquinhos, não sei se essa vocês alguma vez viram, que era a mãe de pano e a mãe de arame. Já viram isso? Eu tive na faculdade. Isso, é muito, e eu muito fiz bacana. O gato. Eu tinha feito a cadeira semestre passado. Tá me ouvindo? Tá. Uhum. Sim. Semestre passado eu tive na faculdade, né? Aí eu tinha pegado o bono, que eu peguei o bono em dezembro. Aí a dona rejeitou, né? Assim como ela rejeitou o Benjamin no começo, só que rejeita só os 2 primeiros dias. Depois já fica bem. Só que ele, o Bono, coitado, ele tinha ficado 2 meses catando lixo na rua. Ele tava só pelo e osso, sabe? Coitado do gato. Ele tava horrível. Aí o que eu fiz? Tem essa aqui, ó, que é uma tartaruga, que o Benjamin dorme com ela. O Benjamin dorme, tem umas fotos lindas dele. Tudo na tartaruga, dormindo assim nas patas, ó. Em volta. Aí o Bono, ele não sabia, ele não, né, ele tava sozinho, e aí o Benjamin até ia, mas a dona, que era a mãe, não queria ele. Aí o que eu fiz? Eu botei ele numa gaiolinha, porque eu tinha medo que ela atacasse, né, quando não estivesse em casa, e enfiei as patas na gaiola. Aí ele ficou a coisa mais bonitinha, ele ficou cheirando as patas, por causa do cheiro do gato. E aí tinha, ó, se eu abro aqui a tartaruga, tem umas mini tartaruga. Ele achou que eram os irmãos dele. Aí eu fiz tudo isso pelo experimento, esse macaco. Me salvou o gato. Nossa, que legal! Muito legal, muito bom. Ele, para quem não conhece o experimento, foi assim, foi lá no final da década de 60. Não que ano foi, mas final da década de 60, que eu me lembro que quando eu era criança, eu vi aquelas fotos do experimento numa revista Manchete. Antiga pra caramba. Daí era da época que o experimento saiu mesmo. Assim, ó, pegaram os macaquinhos, maus tratos, né, os coitadinhos, mas pegaram os macaquinhos e colocaram dentro de uma gaiolinha que tinha uma mãe de arame com a mamadeira. Então, era para ver, assim, se as crianças precisavam, se era pelo alimento, né? Então, tinha aquela mãe de arame com a mamadeira, que quando eles estavam com fome, eles iam nessa mãe de arame, mas eles só iam na mãe de arame para tomar mamadeira, porque imediatamente eles tomavam e iam para a mãe de pano, que era uma outra que era fofinha, né? Que era, então, ela tinha essa armação, né? Toda de pano, e era ali que eles ficavam aconchegados, né? Eles só saíam do aconchego da mãe de pano para tomar a mamadeira, e depois, né, iam correndo, né? Assim, então, essa necessidade do toque, né, de quanto é importante. Então, essas pesquisas aí são lá essa do Harlow era no final dos anos 60, e do Spitz lá pelos anos 40, por aí, de mostrar o quanto existe essa necessidade, não é só o alimento, mas é que a necessidade do toque em si, do quanto é importante. E aí depois a gente vê, ai, gente, que coisa mais linda! Nossa, meu Deus. Ele achou que era a família dele. Gente, que coisa mais linda! Olhos e orelhas. É muito parecido com a minha gata quando eu era bebê. A minha gata era assim, tinha orelhas e olhos, e depois cresceu uma gata ali entre as orelhas, né? Porque as orelhas já eram daquele tamanho. Aí cresce um gato. Mas é engraçado que ele achou realmente que era a mãe dele, sei lá, assim, tipo. Porque, como no começo a gata não queria ele, né? Porque ele é novo, né? Não era dela. Ela demorou uns 3 dias, eu acho, pra achar ele filho. Até lá ele ficou cheirando aquela tartaruga gigante. E o que é o outro arquivo que tu enviaste aqui? É um livro que tu falou.
Ah, que ótimo! Que ótimo! Esse do Spitz? Que Eu maravilha! achei aqui no Telegram. Ai, que ótimo! 369 páginas. Nossa! Eu me lembrando que era um livro fininho. Olha que beleza! Gente, vale a pena ler, tá? É bem, bem significativo, porque foi uma mudança bem grande em termos de entender as necessidades, então, de toque, né? Que foi, por exemplo, aquela outra pessoa, como é que é o nome da... Amy Pickler. Não, a autista, aquela que tem os tratamentos, tem os sistemas de criação de gado, né? Que ela também, que ela criou a máquina do abraço para atender essa necessidade dela, muito bacana. Para sentir que o ser humano precisa, não é simplesmente mamíferos em geral, né? Então, esse experimento do Harlow, que foram Pronto. Eu não sou. Eu sou leiga, tá? Talvez eu esteja falando besteira. Mas não foi a Annie Pickler, que era uma médica, e ela observou que as crianças estavam no orfanato, que ela deu os primeiros cuidados, que ela viu a importância de cuidar? Foi, né? Talvez sim, talvez ela também tenha visto, mas eu não li nela. Mas é possível, é possível. Eu li alguma coisa que eu. É É que possível, a gente lê tanta coisa que a gente tem que. porque ela, como A tem os estudos dos bebês, então é possível que sim. Temple É? Grandin. Temple Ah. Grandin, A Marina, isso, a ótimo. Marina queria falar alguma coisa, né, Marina? Eu queria falar assim, que na verdade esse vídeo ele é muito interessante da mãe de Arame, que eu dou monitoria em desenvolvimento humano 1, né? E daí a gente acabou assistindo novamente, ele é muito interessante. E ontem eu estava lendo um livro também, que é para psicanálise, né? Na verdade, que eu tô um grupo de estudo sobre o Winnicott. Daí começou sobre a mãe e o bebê. Ele tá falando justamente essa questão ali do começo da questão dessa amamentação, de todo o carinho, do contato da pele, tudo que vem junto, né? A importância que tem Uma para vez a criança. Oi? Não, pode continuar. Não, era isso. Só. Uma vez eu li algum texto, mas assim, infelizmente eu perdi e eu não vou saber, então eu não sei. Depois procurei, eu não encontrei a fonte. Era numa revista National Geographic, que era um trabalho de uma médica que ela estava tentando correlacionar, tentando entender por que em alguns países as pessoas são mais agressivas, em outros as pessoas são mais respeitosas, mais amorosas. É assim, o que geraria violência? Né? A pergunta dela era essa. Que fator que a gente pode correlacionar com a violência? Por exemplo, a primeira hipótese que ela fez é de que os países mais violentos seriam os mais pobres, e que os mais ricos seriam menos violentos. Essa foi a primeira hipótese. Então, ela começou a cruzar dados, índice de violência com o nível, então, de riqueza e tal. Depois, nível de instrução, e ela foi fazendo cruzamento de dados, né, com o nível de violência. E, na verdade, ela descobriu, depois de fazer muito trabalho estatístico, cruzamento de dados, que não tinha correlação nenhuma com riqueza ou pobreza, que os países menos violentos são os países em que há mais contato físico com as crianças quando elas são pequenas. Então, essa coisa assim de ser atendidas às necessidades, né, de que esse afastamento vai acontecendo quando, assim, não quer dizer que sejam mais ricos ou mais pobres, mas são pessoas acabam sendo mais respeitosas, né, menos violentas. Então, não tem nada a ver com a riqueza, né? Mas assim, muito relacionado com essa de atender as necessidades afetivas. Uma das questões da própria esquizofrenia, que a Melanie Klein vai falar, eu acho que o próprio Winnicott também acho que fala alguma coisa, mas uma das raízes, digamos assim, do problema da esquizofrenia é exatamente a falta de vínculo no primeiro ano de vida.
Então, essa quebra de vínculo no primeiro ano de vida, ele é considerado um dos fatores, né? Claro que é um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores para a causa da esquizofrenia. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, uma das coisas que a gente vai olhar é o primeiro ano de vida da criança. É uma necessidade biológica. Então, assim, é bem Exato. importante entender isso, especialmente entre os mamíferos, né, de uma forma geral, por alguma razão. Então, por exemplo, os seres humanos nascem muito não prontos ainda. Então, existem outros mamíferos que nascem mais prontos. Mas, mesmo assim, o contato físico, ele é importante. Por exemplo, na vaquinha, nos terneirinhos, o que acontece? Eles já se põem de pé, já se colocam na posição para mamar, ou seja, nascem muito mais prontos do que os seres humanos, né? Mesmo assim, como eles têm aquele processo de transformar capim em proteína, eles têm 2 estômagos, né? Comem o dia inteiro, depois ficam ruminando. Mas o que transforma o capim em proteína? Existe uma bactéria que vive no estômago da vaca que faz esse processo. É uma bactéria. Só que quando o bezerrinho nasce, ele não tem essa bactéria. Essa bactéria passa quando a mãe lambe o filhote. Então, se o filhote for afastado imediatamente da mãe vaca, o que acontece? Ele não tem essa bactéria. Daí, o que acontece? Ele vai definhando e vai morrendo. Mas é por falta da lambida que, quando ela lambe, o carinha, ela passa as bactérias do bem. Né? Então, é uma coisa muito interessante isso, é uma coisa bem biológica mesmo. Então, existem algumas teorias, assim, muito interessantes que apresentaram na Semana do Cérebro, relacionando, assim, não existem, tá, comprovações ainda e tal, mas existem já algumas pesquisas relacionando, por exemplo, questões da flora intestinal com autismo. Os trabalhos muito interessantes, umas coisas muito loucas, assim, de que, de repente, o cara não tem algumas substâncias para fazer, como é que se chama, a quebra dos nutrientes, e aquilo acaba inflamando o intestino e toda aquela inflamação acaba passando para o cérebro. Uma coisa muito, muito interessante. Mas isso tem alguma coisa a ver da ação materna nisso, da flora intestinal? Tem alguma coisa a ver de amamentação? Não sei isso, então eles não sabem isso, mas por alguma razão, né? Então, assim, que será? Será que tem, né? Então, isso é uma coisa que estão investigando muito, que é muito interessante, né? Porque não conhecia essas coisas, isso é bem novo para mim, porque tem muita teoria, muita hipótese, né? E essa é uma coisa bem nova, e daí eu fiquei viajando na maionese pensando justamente isso. Será que é a falta do contato, ou será que é alguma coisa da gestação? Sei lá, mas que sabe que de repente fizeram essas pesquisas mostrando assim que tem, né, se é isso que causa ou não, ou eu vi alguma coisa similar a isso, não tão já requintada assim, mas algo que tinha a ver com a alimentação, que a nossa alimentação, estavam correlacionando, inclusive, o aumento do número de autismos atualmente, né, não só o conhecimento em si de diagnosticar, mas que realmente houve um aumento e que poderia estar relacionado à alimentação. Pois é. Que a alimentação da criança já mudou, e aí a introdução de alguns alimentos, questões hormonais, questões, enfim, e aí talvez essas sejam as questões que talvez faça esse problema intestinal. Já estou viajando junto, né? Não, pode ser, porque é uma coisa que começaram a investigar com relação à alimentação. Daqui a pouco juntar uma coisa com a outra, né? Porque, por exemplo, a gente tem... eu, por exemplo, iogurte, uma marca tal, eu tomo e tal, mas assim, não é qualquer lactose que vai bem, tá? Então, assim, tem que tomar um cuidado e tal. Então, por exemplo, se a pessoa ingere algo que o organismo não está preparado para fazer aquela quebra, então, por exemplo, se eu exagerar na lactose, eu vou ter enxaqueca, uma série de sintomas. Então, é por essa linha, né, que de repente o cara está
se alimenta e o corpo não consegue trabalhar aquela alimentação e inflama tudo. É muito louco, sabe? Eu fiquei muito curiosa. É que foi uma palestra de 40 minutos, 50 minutos, mas eu fiquei, assim, muito curiosa para tentar entender, né? Então, mas o que causa o quê, não se sabe. Tipo, qual é a causa e qual é a consequência, né? Se é porque ele é autista, que daí vai ter dificuldade, vai ser muito seletivo, porque as crianças autistas são seletivas na alimentação. Pois bem, na verdade, assim, resumindo, é que cada vez se mostra mais o quanto existem, assim, essas relações, né, do corpo, não só porque vai ser importante para a saúde emocional dele, mas até para a saúde física, né? Então, assim, se mostrando várias coisas, mostrando que o cara precisa desse contato inicial para a saúde, né, saúde emocional, mas para saúde física também. Então, é muito interessante. Bom, mas a gente estava falando lá das instituições, eu comecei a viajar na maionese, a gente vai juntando as pontinhas, vendo como uma coisa está ligada na outra, né? Como as coisas não estão separadas, como as coisas estão muito, muito juntas. Então, aqui nesse caso do desenvolvimento da moralidade, a gente não tem como separar, né? Um carinha que tem uma vida de afeto, uma vida de cuidado, que isso vai desencadear também no seu desenvolvimento moral. E pode ser qualquer figura, não precisa necessariamente ser essa estrutura familiar da família tradicional brasileira, né? Ótimo! Podem ser quaisquer figuras, né? Que represente, que seja a figura materna e a figura paterna, ou né? Isso. Ou a figura, né? Então, pode ser um avô, um tio, um padrinho, uma madrinha, um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Sim, perfeito. Desde que haja alguém que cumpra essa figura, esse papel. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, sim, né? É alguém que cumpra essa função. É claro que, por exemplo, que quando lá Freud começou seus estudos, assim, ó, era aquela família, por isso que ele disse que a mãe fazia isso, o pai faz aquilo. Mas, na verdade, hoje em dia se usa, né, a figura paterna e a figura materna. Não, eu só perguntei isso, professora, porque eu lembro na faculdade que, faz muitos anos, né, mas na graduação se falava da importância de ambas as figuras, né, sim, não só em uma disciplina, em várias, se falava das importâncias diferentes, e há importâncias distintas da figura materna e da figura paterna. Não, eu lembro bem disso, que não necessariamente precisa ser a mãe e o pai biológicos, mas que tem importâncias diferentes para desenvolvimento, construções distintas, né? Sendo 2. Por que 2? É mais saudável ser 2 por uma razão. A função, né? A função materna e a função paterna. Por que é mais interessante? Porque, por exemplo, se a gente está aqui, tem uma desavença com daí tem o outro que protege. Porque é difícil buscar acolhimento se tu tiver tido um desentendimento, uma desavença com uma figura, né? Aí é difícil buscar acolhimento naquela única. Então, assim, ó, numa família saudável, sempre esses papéis vão intercambiando. Então, não é sempre o mesmo que faz a figura materna ou a figura paterna, né? Porque daí é uma coisa mais rígida. Este aqui tem essa função de provedor e o que briga. E este é o que vai ser o cuidado. Não, os papéis, numa família mais saudável, esses papéis vão circular. Então, em algum momento, porque é muito difícil uma única pessoa fazer esses 2 papéis. Então, sempre é mais saudável a gente ter uma figura assim. Então, o que acontece? Hoje a gente tem muitas famílias monoparentais, né? Então, especialmente com mulheres e seus filhos. É muito grande, né? As estatísticas mostram, a gente fica, nossa, assim, é muito grande. E aí a criança vai para a escola. Então, é muito interessante que lá na escola de educação infantil é um ambiente feminino, né? E as crianças ficam loucas quando tem, por exemplo, o professor de educação física, o porteiro, vira o xodó das crianças, né? Então, assim, que, de repente, elas são tratadas de uma maneira diferente por aquela pessoa, enfim, é um outro tipo de brincadeira, é um outro tipo de linguajar.
que as crianças ficam enlouquecidas, né? Então, é muito interessante isso. Que, por exemplo, pode ser essa outra figura que está lá, mas que ela tenha alguém que faça esse papel. Marina. Não, era justamente isso que eu ia falar, porque eu já estava até um pouco a visão da questão da psicanálise também, que eu ia trazer isso, né? Que tem que, não importa a questão do sexo, mas tem que ter o outro que faça aquele corte, né? Aquele corte que é dado, não só também para ficar entre a mãe e o bebê, também tem isso, né? Tem que ter o outro, que esse outro pode ser, tanto que a gente falou, a escola, a cultura, o pai, mas tem que ter esse outro, né? É necessário. Eu tenho um livro bem bacana, que como faz 42 anos apenas que eu li, é da Margaret Mead, agora não me lembro o nome do livro, tá? Ela era uma antropóloga que ficava, assim, morando, que ela, assim, fazia aquelas pesquisas de campo, de ficar, como é que se chama aqueles estudos antropológicos que fica ali convivendo mesmo, ela ficava morando lá nos grupos, e grupos, assim, que não tinham, enfim, grupos mais isolados. Então, era muito interessante que essa questão da composição familiar era diferente. Então, ela conviveu com famílias de composição muito diferentes das nossas. E existia um grupo que, naquela época em que ela pesquisou, eles não sabiam como é que acontecia a gravidez. Eles não sabiam como é que se engravida. Não tinham o conhecimento biológico de como é que acontecia a gravidez. Então, como é que... Então, eles não conheciam o pai. Pai biológico não existia, né? Porque, enfim, não se sabe como é que foi feito o bebê. Então, assim, eles tinham outras hipóteses porque eles rezavam para os deuses, pedindo para ter filhos, então os deuses que mandavam, então tinha das coisas assim. Então, assim, será que então eles não tinham uma figura que cumprisse essa função paterna? Era o tio, o irmão da mãe é que cumpria essa função. Então, independente da organização familiar, alguém vai fazer esse lugar do corte, como a Marina disse. Então, claro que quando Freud organizou ali, ele usou a família, o tipo de família que era o modelo deles. Mas esse trabalho da Margaret Mead é muito bacana, porque ela vai mostrando em diferentes culturas, com diferentes organizações familiares, que, independente da organização que tenha, alguém vai ocupar esse espaço. Então, o interditado lá nessa cultura era o tio. Então, por exemplo, existia a proibição do incesto com o tio. Mas como elas não sabiam quem era o pai, com o pai não tinha problema, porque o pai biológico não existia. Né? Elas não sabem quem é o pai biológico, então não existia nenhuma interdição com relação ao pai, mas existia uma interdição com relação, bem aquela coisa do Édipo, de sentir a atração pelo tio. É muito maluco. Deixa eu te perguntar uma coisa dele. É a Margaret Mahler, é isso? Não, Margaret Mead. A Margaret Mahler era psicanalista. A Margaret Mead é antropóloga. Ah, tá. Essa eu acho que eu não conheci. Não, ela é da antropologia. É que lá lá no início da graduação, eu fiz umas disciplinas eletivas de antropologia, que foram maravilhosas, eu amei muito. Mas foi há 42 anos atrás. Nossa, que antropólogo. Não é difícil lembrar. Agora eu achei. É muito bacana. Vale a pena, sabe? Assim como leitura complementar. São aqueles livros que marcam. Então, isso, né? O quanto é importante a gente ter essas figuras que sejam marcantes e aí, assim, é bem interessante como, às vezes, como as crianças, então, se agarram a algumas figuras, mesmo que elas tenham um pouco contato, mesmo que elas tenham um pouco convívio. Teve uma vez uma novela, cujo nome eu não vou me lembrar, é claro, que era assim, o rapaz já era adulto nessa época, mas assim, ele não conheceu o seu pai, mas a mãe construiu na cabeça dele um personagem imaginário. Então, assim, na verdade, o pai de verdade não era nada daquilo que a mãe contava, mas ele construiu aquele personagem imaginário que a mãe foi contando, e era muito interessante o quanto ele sempre ficava pensando naquele pai idealizado, será que isso que eu estou fazendo, o que meu pai ia pensar
mesmo que fosse um personagem idealizado, assim, que ele não conheceu, e, na verdade, a mãe inventou o personagem. Mas, assim, ó, essa coisa de tô agradando, essa pessoa... E quando a gente tem aquela criança que é institucionalizada, ou adoções, devoluções na adoção, né? Que daí a criança fica se sentindo, bom, na verdade, não me querem, eu não presto, foram embora porque a fantasia da criança foi embora porque eu me comportei mal. Por exemplo, na instituição, não voltou para cá porque eu me comportei mal. E em termos de adoção, existem, não quer dizer que isso impeça, mas existe todo um processo para julgar se a pessoa pode adotar ou não, e uma das razões é essa, é a grande devolução que fazem, né, com as crianças. As pessoas adotam e devolvem. Então, como é que fica a cabeça da criança, né, que já, daí devolve. Aí outra família pega, daí a criança, é claro, fica já ansiosa, com medo de ser devolvida. E daí acham que ela não se comportou bem, devolvem de novo, enfim, é complicado. Ou seja, não tem o que perder mais, né, ela já perdeu. Então, ela já entra num processo para fazer a devolução. Exatamente. Ela já vai provocar, né? Então, é difícil. É difícil isso, assim, de construir a questão da moralidade, porque quais são as regras corretas? A quem eu sigo, né? Então, porque esse momento de heteronomia é muito isso. Para sair da da anomia para a heteronomia, é muito isso. Eu tenho que seguir as regras de alguém. Eu tenho que obedecer a alguém, mas quem é esse alguém, se não existe esse alguém, quais são as regras que eu vou obedecer? Né? Vai ficar muito complicado, porque a gente sabe que famílias diferentes seguem regras diferentes. Então, a quais regras eu sigo? É bem o que eu estou estudando. Ah, sim. É legal. Meninas, era isso, Lari? Mais alguém ou a gente lê? Tive que desafiar ela estava sentada em cima do meu livro. Querem que eu leia? Queremos. Tá, então na página 26, no segundo parágrafo, a gente parou ali em segundo lugar. Isso? Isso. Em segundo lugar, existem todos os fatores de troca, com o adulto ou com outras crianças. Essas intercomunicações desempenham igualmente papel decisivo para os progressos da ação, na medida em que leva a formular a própria ação e narração das ações passadas. Essas intercomunicações transformam as condutas materiais em pensamento. Como disse Janet, a memória está ligada à narrativa, à reflexão, à discussão, a crença ao engajamento ou à promessa e o pensamento à linguagem exterior ou interior. Mas, sabe a criança comunicar inteiramente seu pensamento, e aí se notam as defasagens de que falamos acima, e perceber o ponto de vista dos outros? Daí, essas defasagens Decalagem. Decalagem, né? Eu não localizei onde tá, porque na hora que falaram eu tive que levantar rapidinho. É na página 26, segundo parágrafo, em segundo lugar. Tá bom, obrigada. Daí a gente já está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, linha 9. Ali onde está a defasagem, então é decalagem. Então mas, sabe a criança comunicar inteiramente seu pensamento, e aí se notam as decalagens que falamos acima, e perceber o ponto de vista dos outros. Como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Essa incapacidade, então, dela conseguir perceber o ponto de vista do outro. Não é o egocentrismo? O egocentrismo aqui, né? Então, a dificuldade para conseguir perceber o ponto de vista dos outros, e se ela não consegue perceber o ponto de vista dos outros, fica difícil comunicar o seu pensamento tão bem
Então, o egocentrismo também influencia essa comunicação do pensamento, por quê? Porque se eu estou pensando isso, a outra pessoa automaticamente está pensando isso. Né? Ou seja, o outro é uma extensão de mim, eu não consigo entender que a cabeça do outro é diferente da minha, então é difícil contar detalhes. A pessoa não consegue contar detalhes, por quê? Porque é desnecessário, ora, né? né? Então a criança até se incomoda, porque é tão óbvio que o outro vai entender o que ela está falando. Sim. Ou melhor, uma aprendizagem de socialização é necessária para alcançar a cooperação real. É neste ponto que se torna útil a análise das funções da linguagem espontânea. Com efeito, é fácil constatar como as conversações entre crianças são rudimentares e ligadas à ação material propriamente dita. Aproximadamente até 7 anos, as crianças não sabem discutir entre elas e se limitam a apresentar suas afirmações contrárias. Quando se procura dar explicações umas às outras, conseguem com dificuldade se colocar do ponto de vista daquela que ignora do que se trata, falando como que para si mesma. É o que Piaget chama, só desculpa um pouquinho, é o que Piaget chama de dublar a própria ação. Elas vão descrevendo o que elas estão fazendo, elas falam, na verdade, na maior parte do tempo, elas falam para si mesmas, não com o objetivo de comunicar. Elas estão falando para si mesmas. Até porque, há pouco tempo atrás, ela vivia perfeitamente sem falar, ou seja, os adultos gostariam que as crianças, né, a Elisete que tem o netinho de 9 meses, né, como seria bom, eu pelo menos penso, como seria bom se os bebês nascessem sabendo falar, porque assim... 10 meses ontem. Olha só, e seria bem mais prático se soubesse dizer, tô com fome, tô com frio, tô com a fralda suja, a pessoa tem que adivinhar tudo. Mas às vezes os bebês externam de outra forma, né? Ou choram, alguma coisa, principalmente quando tá com a fralda suja, né? E mesmo com fome ele vai chorar. Isso é fato, né? E quando tem um fato muito interessante do Theo, que a minha nora tá tendo uma metodologia diferente de inserção dos alimentos com ele, né? Ela tem um prato dividido em 3 partes, pedacinhos, né? Daí ele vai sentindo o alimento e vai comendo. Ele come com a mão dele. Claro que se dá também com a colherinha, tipo o caldinho do feijão, o arrozinho, mas os legumes e as frutas, ele pega com a mão e ele come, ele sente a textura. Eu até achei meio estranho quando iniciou tudo isso, né? Achei que não ia dar certo, mas está dando muito certo. E aí, quando termina a coisa ali, ele chora, porque ele quer mais. Ele já sabe que quando não tem mais é porque terminou. Porque tu sabe que assim, ele não come doce, né? Não. Por quê? Porque se ele não come doce, nem sal. Tá, porque se ele não come doce, ele consegue sentir o açúcar das frutas e das verduras, dos legumes, que tem, na verdade, uma quantidade de açúcar muito grande. Então, é isso, ele consegue sentir aquilo como uma coisa docinha. Exatamente. O sal também não é nada, é 0 sal. Não tem. Mas pode botar assim, eu até fiquei... Assim, é um bebê, né? Mas pode botar alho, pode botar toda... Sim. Não condimentos muito fortes, né, mas condimentos naturais, nada de industrializado. Sim. E eu fiz o feijão, um dia que eu estava lá para ele, eu botei alho picadinho e alecrim e louro. E eu digo, nossa senhora, quando é que em tempos passados a gente ia fazer esse tipo de condimento, né, para criança? E ele come aquilo e não acontece nada. Desde que começou a comer, já iniciou a dieta dele dessa forma. Então, eu acho que o organismo dele já está entendendo, né? E a comida é assim, não tem sal e não tem açúcar. Aquilo ali é o tempero dele. Na verdade, quando o bebê nasce, o corpo dele está preparado para o açúcar do leite materno, né? Para aquele açúcar ali do leite. Então, na verdade, o corpo dele não está preparado para digerir o sal. Se o sal, né, não está preparado. E não pode. Por isso que, assim, toda essa introdução da dieta, ela é muito gradual, porque ele realmente está preparado para o doce.
Mas o doce natural, né, do leite materno. Exatamente. Então, ele consegue, se ele não conhece o outro, o açúcar industrializado, ele vai achar doce ele come carne, ele come o frango, ele come peixe. Ele comeu salmão, eu digo, meu Deus, vai dar um revertério na barriga dessa criança. Não é nada. A gente fez assado, né, e é claro que só o tempero sem sal, aí corta aquilo miudinho para ele, esfarela, ele, ó, manda ver aquilo. Mas eu fiquei preocupada, porque o salmão é um peixe forte. Mas, assim, ó, a criança ali não tá, ele tá ali tranquilo, ele não os adultos, né, ele não fala, e para ele, não, isso não é problema, isso é um problema para os adultos, né, a criança não está ali, preciso falar, quero falar de uma vez, ela está feliz, a criança está feliz ali. Então, essa coisa de usar a linguagem como uma forma de comunicação com o outro, é uma coisa que vai sendo construída gradativamente, né? Porque a gente pensa, agora ela começou a falar, agora ela vai querer comunicar tudo. Não, não é assim. Embora ela comece, então, a falar, a fala vai gradativamente se tornando um objeto de comunicação. No início é muito mais para dublar a ação, para brincar de falar, do que para comunicar propriamente dito. E, sobretudo, acontece trabalhando em um mesmo quarto, ou uma mesma mesa, de falar cada uma por si, acreditando que se escutam e que se compreendem umas às outras. Essa espécie de monólogo coletivo consiste mais em mútua excitação-ação do que em troca de pensamentos reais. Notemos, enfim, que as características dessa linguagem de crianças são encontradas nas brincadeiras coletivas ou de regra, em partidas de bola de gude, por exemplo. Os grandes se submetem às mesmas regras e ajustam seus jogos individuais aos dos outros, enquanto os pequenos jogam cada um por si, sem se ocuparem das regras do companheiro. O monólogo coletivo, então, por que é esse termo? Porque está todo mundo falando. Quando a gente olha de longe, parece que eles estão, de fato, se comunicando. Mas quando a gente olha de perto, é cada um falando e ninguém está escutando ninguém. É cada um só falando e... Não, às vezes, eu não sou assídua frequente, tá? Mas eu já vi algumas cenas da TV Câmara e é igual. É muito assim. Normalmente tem alguém lá no plenário fazendo discurso, mas ninguém escuta. E no Senado também. É a mesma coisa, isso. É muito louco, né? Um fala, mas é muito louco. Essa parte aqui, eu acho o fim da picada, né? Quando os caras estão lá falando, e às vezes também tem que fechar o ouvido para não ouvir tanta asneira que eles falam, né? Vamos combinar. Né? Mas voltando para a criança aqui, eu me lembro de ter um ditado, né? Que as crianças nesta fase, é um ditado antigo, né? Estão falando com um amigo oculto. Porque a criança fica conversando, né? No nada. Mas ela tá tendo um diálogo, monólogo, né? Com ela mesma, ou com o brinquedo dela. Mas no monólogo coletivo, ela está falando, cada uma está falando sozinha, né? Cada uma falando consigo mesma e está em grupo. Nesse momento, né, ela pode, é bastante frequente isso, né? De repente, ela atribuir a esse amigo imaginário coisas que, por exemplo, especialmente coisas que ela não quer assumir que ela que fez, ela projeta nesse amigo imaginário. Tive uma aluna na pedagogia, ela era da mesma turma da Dani. Então, ela, até na formatura dela, todo mundo agradece, meu namorado, meu noivo, meu marido. Ela também não ficou para trás. Ela agradeceu ao advir. Advir é porque, assim, lá na mesa da casa dela, eles até guardavam um lugar para o advir. Tu já tens namorado? Não, mas algum dia ele Então, ela era até na formatura, imagina daqueles discursos, cada um agradeço fulano, e ela
Agradeceu. A tal ponto, assim. Não, na realidade, eu falei do amigo oculto aqui, porque eu considero ser uma crendice, né? Assim, um ditado antigo, que as crianças não entendiam com quem que a criança estava falando, não. Isso é uma situação. Assim como quando a criança começa a fazer a interpretação ali no letramento, né? Alfabetização e letramento, no letramento, quando a criança pega o livro lá, né? E conta, ela tá vendo uma imagem ali, ela faz a narrativa dela, né? E aí as pessoas dizem, o meu filho já sabe ler. E às vezes coincide com o que está escrito ali embaixo. Então, muita gente tem essa narrativa, o meu filho já sabe ler. Não, ele está interpretando o que ele está vendo ali. Não é que ele já conheça as letras. Né? E existe essa confusão aí de interpretação quando não se tem o conhecimento para isso. Sim, porque às vezes a criança se fixa numa história e tem que ser a mesma história várias vezes, né? Ela acaba memorizando, tanto que se o adulto for contar e trocar alguma coisa, ela vai cobrar. Não é assim. Então, ela memoriza, tem muito mais facilidade para memorização. Aí, às vezes, a pessoa pensa que ela está lendo, na verdade, ela está de memória, né? Sim, mas eu digo assim, ela pega, lá com 2, 3, 4, 5 anos, que ela não vai saber ler ainda, mas a criança pega um livro, né, e com imagem, claro, né, não pode ter sem imagem, daí ela faz aquela narrativa dela contando a história. Eu já ouvi isso aí várias vezes. Meu filho já sabe ler. Daí tu vai prestar atenção, não, ele está fazendo a narrativa que ele está entendendo ali o que é, não é que ele saiba ler. Então tá, posso seguir? Sim. Daí uma terceira categoria de fato. A criança não fala somente às outras. Fala-se a si própria, sem cessar, em monólogos variados que acompanham seus jogos e sua atividade. Eu tenho um problema, eu estou assim até hoje. Eu falo, sim, é que eu estou fazendo as coisas, às vezes eu estou falando, como se eu estivesse falando com alguém. Eu fico me narrando. Sou meio louquinha mesmo, assim. Não, mas eu também gosto. Comparados. Eu gosto de contar, por exemplo, eu vou lá, abro a geladeira e converso com os meus com os legumes. Esse aqui, oi, chuchu, agora eu vou te pegar, tipo... Eu às vezes eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, daí eu vou narrando o que eu tenho daqui a pouco, daí eu tô conversando, então falando, Daniel me olha, o que foi? Eu disse, nada, é só eu. Comigo mesmo. Comparados aos que serão mais tarde, a linguagem interior contínua no adulto ou no adolescente, esses solilóquios são diferentes, pelo fato de que são pronunciados em voz alta e pela característica de auxiliares da ação imediata. Esses verdadeiros monólogos, como os coletivos, constituem mais de 1/3 da linguagem espontânea entre crianças de 3 a 4 anos, diminuindo por volta dos 7 anos. Naquele livro, Linguagem e Pensamento, que ele contou, né, essas verbalizações, observando grupos de crianças e fizeram a contagem, né, para ver qual era a quantidade de linguagem comunicativa ou linguagem egocêntrica. Por isso que ele tem esse número. Em suma, o exame da linguagem espontânea entre crianças, como do comportamento dos pequenos nos jogos coletivos, mostra que as primeiras condutas sociais permanecem ainda a meio caminho da verdadeira socialização. Em lugar de sair de seu próprio ponto de vista para coordená-lo com os outros, o indivíduo permanece inconsciente, centralizado a si mesmo, em si mesmo. Este egocentrismo, face ao grupo social, reproduz e prolonga o que notamos no Lactei, face ao universo físico. Nos dois casos, há uma indiferenciação entre o eu e a realidade exterior, aqui apresentada pelos outros indivíduos, e não mais pelos objetos isolados. Este tipo de confusão inicial estabelece a primazia do próprio ponto de vista. Quanto às relações entre a criança e o adulto, é evidente que a coação espiritual e a forçória material, exercida pelo segundo sobre o primeiro, não exclui em nada este egocentrismo.
quando se submete ao adulto e o coloca muito acima de si, a criança vai reduzir, muitas vezes, a sua escala, com certos crentes ingênuos a respeito de sua divindade, chegando mais ao meio termo entre o ponto de vista superior e o seu próprio, de que uma coordenação bem diferenciada. Coordenação do pensamento é uma coisa posterior, é quando a gente consegue diferenciar, a Giane pensa desse jeito, eu penso deste jeito, então, quem sabe a gente consegue se influenciar mutuamente e construir um terceiro ponto de vista. A criança pré-operatória não consegue isso. A criança pré-operatória é assim, eu penso assim e este é o pensamento. Né? Não existe possibilidade dela se colocar no outro ponto de vista, porque o ponto de vista é o meu. Só existe um ponto de vista. Porque assim, mais adiante, então, que a gente se torna capaz de coordenar os pontos de vista, não significa abrir mão do próprio ponto de vista. Não é isso. Porque eu posso me colocar no ponto de vista do outro para poder entender a lógica que o outro tem, né, e respeitar o ponto de vista do outro. Ou seja, eu tenho que conhecê-lo para respeitá-lo, né? Então, ela pensa assim, a outra pessoa pensa desse jeito. Dentro dessa lógica da pessoa, é assim que funciona. Mas a criança pré-operatória, não, ela simplesmente não consegue, entender que como é que alguém vai pensar dessa outra maneira. Não pode. Certo é pensar assim como eu penso. Não é, existem diferentes maneiras de pensar. Eu penso assim, e eu penso assim, então eu prefiro esse jeito de pensar, né? É uma coisa. Não, a criança pré-operatória existe esse jeito de pensar e é o jeito certo. Mas às vezes tem alguns adultos que pensam assim também, né? Gente, eu ouvi foram muito legais as palestras do Fórum da Liberdade há 2 semanas atrás, e teve várias palestras, assim, e de filósofos, inclusive o Pondé, enfim, vários filósofos, e que uma das coisas que se discutiu era muito isso, que a política, ela está assumindo muito o lugar da religião de tempos atrás, né? Tipo, as pessoas podem ser, por exemplo, serem mais assim, a minha religião é que é correta, que hoje esse lugar é assim, ocupado por ideias políticas e não uma coisa de conscientização, bom, eu sou a favor dessa ideia ou daquela outra ideia, mas é um acirramento de se ligar a uma opinião, não porque a pessoa acredite que aquilo ali é o correto, mas é porque, bom, ela tem que seguir, não interessa qual, não interessa qual ideia, mas assim, é seguir como se fosse uma religião, de ser uma coisa inquestionável. Então, que assim, né, que essas tem sido uma coisa bem discutida de ver o lugar que a religião tem, que a política tem ocupado esse papel de religião nos últimos tempos. Né, da mesma forma, não como algo que assim, essa ideia eu concordo, mas essa outra eu discordo, não. É a pessoa pegar no lote inteiro, né? Tipo, de defender uma ideia ou outra e não conseguir ver, isso tem esse lado bom, isso tem esse lado ruim, de ser uma coisa bem religiosa mesmo. Que é um pouquinho aquela coisa que a gente faz pelo time de futebol, né? O meu time é o bom, de defender com unhas e dentes, né? O que em termos do adulto dar exemplo para as crianças como desenvolvimento moral é uma coisa bem ruim. Né? Ou seja, o próprio adulto acaba se comportando, se ele age dessa forma, ele acaba sendo uma coisa bem heterônoma. Um exemplo. Casualmente, deixa eu olhar aqui, foi bem isso que eu estava lendo agora, bem o capítulo que eu estou lendo, que ele vai falar da importância, claro que não é determinante, né? Mas que a importância desse momento de coação, né, do papel do adulto nessa, que você está falando, na coação. Foi bem o capítulo que eu trabalhei terça-feira. Tá gravando, né? A Jane está travando. Tá gravando.
Tá. A Lari está se rindo ali de quem? Eu acabo fazendo cara. Exato, eu ri das suas expressões sociais, desculpa. Eu ri, mas de forma respeitosa, tá? Eu não consigo fazer cara de planta. Então, Lari, eu já participei de concursos para prof, que a gente tem que ficar com cara de planta, né? Gente, é muito difícil para mim. A senhora não é nada blasé, professora. Nada. Então, quando eu me vejo em vídeo, nossa, eu fico assim, nossa, que horror. Desculpa ter rido. Eu uma vez estava numa banca para prof e aí tinha a prova didática e a banca tem que ficar com aquela sua cara de planta, não pode dizer, não pode fazer pergunta, não pode nem dizer que sim nem que não. Aí, na prova didática, uma das candidatas, assim, eu não tinha nem só a banca assistindo, e tinha a pessoa dando aula e as cadeiras. E a pessoa falava com os alunos. Tipo assim, Joana, o que tu pensa sobre isso? Tá, muito bem, mas o que tu pode me dizer a respeito de tal coisa? Então, assim, ela conversava e as pessoas davam tempo, supostamente as pessoas respondiam e ela devolvia a pergunta e a banca não podia dizer nada, não podia rir. É difícil. Eu não consigo ficar assim. Eu não poderia jogar pôquer. É que eu estava rindo, sabe do que, Giane? É que estava travando, estava tentando falar e estava travando a tua imagem e saía cortado e a tua imagem ia travando, então por isso eu comecei a e a Lari começou a rir. Bom, eu não estou achando aqui onde é que eu marquei, tá? Estava escrito, inclusive, mas, enfim, o que ele fala é isso, né? Da importância dessa questão da coação, né? Desse momento da coação adulta da heteronomia. Então, o papel dos pais e da escola enquanto sanções e regras, enfim, que não é determinante para que a moral seja construída, né? Mas que também interfere nisso. Então, pais que explicam mais, que justificam melhor a questão das regras e das leis, as crianças, a evolução delas é melhor do que aqueles que são mais rígidos. Porque daí ela demora... Oi? Não, continua. E é isso, então, aqueles que são mais rígidos, ela acaba demorando mais tempo para se libertar dessa coação, né, dessa divindade que se torna, né, de que tem que seguir aquela lei porque a mãe mandou, né, não porque é justo, mas porque a mãe mandou, né, ou porque o pai mandou, porque o professor mandou. Então, sim, porque é muito mais complexa. E aqueles que explicam mais, eles conseguem chegar primeiro na conclusão da cooperação, de dizer que, mesmo que o pai mande, é injusto aquilo, né? Então, ele pergunta, isso é justo? Não, mas a mãe disse que era. Não, mas não é, né? Então, porque ele tem o conceito já de justiça a partir de outras questões. Então, é bem interessante. Qual a minha ideia... não, é que ele começa lá nos 2, 3 anos, vai construindo a faixa etária dessa distinção de a mãe mandou, a mãe falou, mas não é o juiz. Assim, o que ele diz? Eles não têm ele tem um crescente, né? O que ele diz que existe o menor tem mais dificuldade, conforme vai crescendo, vai melhorando. Mas é lá pela faixa dos 9, 10 anos que ele começa a transformar essa... Claro, tem uns que começam com 8, mas é mais ou menos na faixa dos 8, 9, que começa... Ali ele começa a ficar em dúvida, digamos assim. E lá pelos 10, 11... Aí a Tânia me ajuda se eu estou errando nas datas. 10, 11 é onde ele realmente vai começar a ter a noção, né, de justo e injusto realmente. Né? Então, lá pelos 10, 11 anos. Porque, por exemplo, as regras do mundo físico, elas são muito claras. Larga o objeto, ele cai.
As regras do filho são muito, assim, muito óbvias, não tem nuances, né? Se não houver o anteparo, eu larguei o objeto, ele cai. Ponto final, é muito, ou não é. É muito claro, né? Já as regras sociais, elas são muito mais complexas. Elas têm muitas nuances, né, do que é o justo, do que é o injusto, do que é o certo, do que é o errado, do que nessa família pode, do que naquela outra família não pode. Então, essas regras sociais são muito complexas, né, não são uma coisa tão fácil de dizer é isso ou não é isso. Então, mas para a criança construir essas noções de moralidade, todas as regras do convívio social, quanto mais o adulto for bem direto com a criança, muito melhor, né? E, em geral, os adultos não são, eles dizem coisas muito genéricas, do tipo, tu tem que te comportar. Ora, o que é isso? Não significa nada. Tu tem que respeitar o adulto, que não significa absolutamente nada. Então, quanto mais claras forem as regras de dizerem, agora é para lavar as mãos e escovar os dentes, uma coisa muito clara. Por exemplo, hoje está frio, então tu vai colocar um casaco. Tu queres o azul ou o verde? Então, esse tipo de situação, ou seja, ela tem que ir de casaco, ela não tem escolha sobre ir de casaco ou não, mas ela pode decidir sobre se ela quer o azul ou o verde. Isso está ao alcance dela. Então, no momento que a regra é muito clara, é isso que eu tenho que seguir, mas, ao mesmo tempo, deixa um espaço para decisão dentro daquilo que está ao alcance da criança. Isso vai ajudá-la, então, saber que existem regras a serem cumpridas, mas que as regras também podem ser transpostas, ou seja, existe um limite para a construção pessoal, né? Então, por isso que a Jane estava falando, naquelas famílias mais rígidas, não existe um lugar para a decisão da criança. É assim e sempre será assim. Existe mais dificuldade para a criança transpor a regra, porque a regra não é clara, ela não conhece exatamente qual é essa regra que ela tem que transpor. Quando que eu estou agradando, quando que eu não estou agradando? Então, ou quando a criança é julgada como o ser, né? Tu és errada, tu és chata. A criança está sendo julgada ao invés de uma ação. Isto aqui que tu fizeste, de sujar a parede, isso não é legal, né? Tu é uma criança não legal. Sujar a parede não foi legal. Então, de ser muito claro com relação ao que a criança, por exemplo, qual é a regra que a criança infringiu. E não que ela é uma pessoa chata, mas que aquela... Vou pegar aqui uma frase. A autoridade como tal não poderia ser fonte de justiça, porque o desenvolvimento da justiça supõe autonomia. Ele diz, com efeito, é só por volta dos 10, 12 anos, na idade em que vimos, por outro lado, as sociedades infantis atingirem um máximo de organização e codificação das regras, que a justiça se liberta realmente dos elementos adventícios. Então, ela é por volta dos 10, 12 anos que ela realmente vai se livrar, né, da atuação. Exato. Porque ela primeiro, assim, dentro de uma evolução, tá? Ela primeiro, ela consegue se libertar da coação entre os pares. Então, assim, ela ainda, quando a relação é eu criança e tu adulto, eu ainda tenho a questão da heteronomia, ou seja, eu ainda estou submisso. Mas, em relação ao meu par, eu já consigo ter uma certa autonomia, eu já consigo ver por igual, né, as leis. E aí na medida daí, então esse é o primeiro passo para a autonomia, né? E para poder entender a cooperação e aí a questão da moral, né, e da justiça. E aí daí ela vai evoluindo até que lá pelos 12 ela consegue também olhar para o adulto, né? Ela já começa a se enxergar um pouco mais perto do adulto, em termos, né, da idade, da capacidade. Então, ela já consegue olhar para o adulto e dizer, isso não é justo. Né? E nesse momento, é correto por quê? Porque minha mãe disse que é, ou porque a professora disse que é. Então, é o argumento da autoridade. É porque a minha mãe disse. Não é porque eu julgo que seja correto. É porque ela disse assim, então.
Então, no primeiro momento, mesmo, então, digamos assim, um primeiro estágio, ele não considera assim, né? Só para entender, um primeiro momento é aquele em que, tanto com o adulto quanto com a criança, sempre vai ter uma relação de coação, ou seja, alguém que sabe mais. Sempre o mais velho sabe mais, né? Então, essa é a relação. Depois, no segundo momento, isso grotescamente falando, né? Um segundo momento é esse, onde o adulto, ainda existe a regra que vem do adulto, mas entre nós, pares, eu já consigo olhar uma relação de igualdade. E depois, a relação de igualdade tanto entre o adulto quanto entre os pares. Mais ou menos assim. Né? Gente, ó, isso é uma característica do pensamento do desenvolvimento da criança, tá? Ela funciona desse jeito assim, de ser, desse respeito unilateral pela regra. Isso é uma coisa da criança, do desenvolvimento dela. Beleza. Mas é muito fácil, por exemplo, o adulto se utilizar disso para impor as suas verdades. Uhum. É uma coisa muito assim, ó, é perigoso, né? Porque, na verdade, é muito fácil para os adultos educarem a criança para a heteronomia por sua conveniência, de não ajudarem a criança na autonomia, né? Por quê? Porque, de repente, o adulto, assim, ó, levando-se em conta que a característica da criança é se submeter, né, a essa coação, de repente, impor certas coisas que, às vezes, não são legais para o desenvolvimento da criança. Né? Então, isso pode ser usado, é muito utilizado, né, na hora de impor verdades, ao invés de ajudar a criança a construir autonomia, de fazê-la permanecer na heteronomia. Sim, por isso que eu perguntei ali da idade para a Jane, porque a fala dela, assim, no exemplo, né, da criança, né, a minha mãe falou que o justo é isso, mas eu acho que não é justo, ou seja, não é nem só o saber o que é errado e certo, é analisar, é distinguir e o porquê. Porque nessa fala, esse exemplo, né, dá para ver que a criança, inclusive, sabe o motivo pelo qual não é justo. Né? Então, não é simplesmente distinguir o certo do errado, mas é o porquê que isso é errado. Né? E não certo. Ela já tem um exemplo aqui que ele fala. Isso já vai lá para o informal. Por isso que eu perguntei a idade. Né? Por isso que eu perguntei para a gente, mas essa faixa etária, né? Então, e a questão também é isso que eu estava conversando terça, que eu quero ver se a gente se der conta dessa questão das idades, e que sim, tem um desenvolvimento, né, a partir da idade, e se a gente vai olhar, era isso que eu estava conversando terça com a Maria Luísa, a gente pode observar que também tem um desenvolvimento cognitivo por trás disso, né, também tem isso, porque ela não pode fazer essa relação também de igualdade se ela não consegue compreender que isso pode ser de outra forma. Então, por exemplo, no exemplo que ele dá, por exemplo, 2 irmãos, uma desobedeceu e a outra não. Então, a mãe deu 2 pães para um e 1 pão para outro. Isso é justo? Ele pergunta. Então, numa determinada idade, eles respondem, sim, é justo. Tá, mas tu acha justo uma ganhar 2 e a outra ganhar 1? Sim, a minha mãe diz, fica nessa relação, entendeu? É justo. Depois, mais adiante, ele consegue dizer, é justo? Mas tu acha que ela fez certo? Não. E aí tu pergunta, as duas tinham que ganhar igual? Sim, não. Daí ela responde de novo, não, a minha mãe deu 2 para um e 1 para outro. Então ela vai e volta, porque é isso, ela ainda não tem como explicar, ela sente, né? Ela percebe uma injustiça, que não é certo, por que 2 ela ganha mais do que eu? Na verdade é isso, né? Mas eu não sei explicar. Então, ela fica no vai e volta. E assim vai indo a evolução, né? Porque, assim, o desenvolvimento cognitivo é necessário, mas não é suficiente. Porque, por exemplo, a criança chegar num conhecimento de que se eu larguei isso aqui cai, é uma coisa muito mais simples, né? Porque, assim, ó, não existe nenhum valor afetivo envolvido.
Já na questão moral, existe muito valor afetivo. Vou dar um exemplo real, né, que com adultos, tá? Porque eu sempre, em sala de aula, eu sempre acabo comentando em algum momento lá dos conteúdos, sempre acabava trazendo a questão do bater ou não bater em criança, tá? Bom, eu sou completamente contrária. A nossa cultura é muito conivente com bater. É só uma palmadinha, é só para educar e tal. Os adultos, nossa cultura é muito conivente com isso. Bom, mas o meu argumento não é porque vai traumatizar a criança. O meu argumento é outro. O que o adulto está ensinando? Que porque o adulto diz para a criança que ela não pode brigar com a outra. Mas o adulto quer que a criança se torne um adulto que não brigue. Mas o adulto mostra que quando o cara é grande, como é que a gente resolve as dificuldades que a gente tem? A gente resolve batendo, né? Então, é esse o exemplo que ele está dando para a criança. A gente resolve as diferenças de pensamento na briga. É isso que o adulto está ensinando para a criança. Aí, então, é muito interessante que, invariavelmente, sempre, né, daquelas discussões que a gente já sabe que vai surgir naquele momento, sempre vinha meia dúzia de pessoas dizendo, mas eu apanhei quando criança e tô aqui, e sou uma boa pessoa. Sim, beleza, né? É uma boa pessoa, mas o argumento sempre foi esse, né? Ou seja, o argumento que as pessoas utilizam é sempre, eu sou uma boa pessoa. Então, a pessoa, na verdade, está ali defendendo o que o seu pai e a sua mãe fizeram. Isto é correto? Bater em criança é correto? Porque eu apanhei, ou seja, eles estão defendendo o cara que bateu. Como é que eles vão ir contra, né, quem bateu? Então, assim, envolve o afeto. Então, o julgamento desse comportamento é muito difícil de fazer. Por quê? Porque dizer que é errado fazer isso seria eu ir contra meu pai e minha mãe. Então, eles estavam errados. Entende? É muito complexo o cara chegar a esse entendimento, porque ele vai ter que mudar essa posição. Então, meus pais agiram errado. E eu estou falando de adultos, né, na faculdade. Né? Então, assim, é muito difícil porque tem um afeto muito grande. Não é qualquer um que a pessoa está desbancando. Está desbancando seus pais. Né? Então, é uma coisa muito profunda. Então, essa coisa do desenvolvimento moral exige o desenvolvimento cognitivo, sim, ele é necessário, mas não suficiente. Ele vai ter que quebrar muitas outras barreiras. E a barreira do afeto é uma barreira muito forte aqui a quebrar. Né? Então, a gente verifica... E que é por isso que a questão de que os pais são mais coercitivos, né? Essa era a palavra que eu estava... É mais difícil se libertar, de certa forma, por causa do afeto, porque ele não é qualquer pessoa, ele é o pai, a mãe, alguém que ele ama e que ele respeita, né? Então, ir contra é mais difícil. É muito comum, por exemplo, o adulto bate e diz, estou batendo para o teu bem, está doendo mais em mim do que em ti. Então, o que ele constrói na cabeça da criança? Bater é um ato de amor. E não é à toa que, assim, a gente sabe, infelizmente, é muito grande o número de mulheres que acaba tendo esse tipo de relacionamento abusivo e é interpretado como uma coisa boa, né? Coisa boa, entre aspas, né? Como uma coisa correta. Felizmente, é muito, muito comum. Eu lembro da única vez que eu dei uma chinelada no Gabriel, e eu vinha na rua, e ele foi hiperativo, assim, vinha aprontando na rua, e vinha gritando, e vinha chorando, e vinha Gabriel, para, não faz assim, Gabriel, se tu continuar, e eu caí na asneira, né, de dizer, Gabriel, se tu continuar assim, eu vou te dar uma palmada, eu vou te dar uma chinelada nessa bunda quando chegar em casa. Mas achando que quando tu já tá assim, né, naquele limite, tu larga uma que depois que tu falou, tu te deu conta do que falou, enfim, e rezando que ele, né, vamos lá, e tal, daí seguir falando. E é óbvio que ele não melhorou, ele, né, veio aprontando, eu acho que foi pior, acho que ele queria saber o que ele é uma chinelada. Aí eu cheguei em casa e disse, meu filho, tu sabe o que é uma chinelada? Não. Pois é, uma chinelada, olha aqui, tá vendo o chinelo? Isso aqui é uma coisa que dói muito. E eu não gostaria de te dar uma chinelada, porque dói muito, né?
Então, por favor, né, vamos se comportar, vamos, né, vamos parar de fazer tais e tais coisas e tal. E daí ele olhou para minha cara e disse, mas eu quero saber o que é uma chinelada. Meu filho, não queira saber o que é uma chinelada, porque ela dói. Mas eu quero. Eu disse, agora eu vou ter que tomar uma atitude, né? Peguei e dei uma lambida na bunda, né? Daí ele olhou para minha cara, com aquela cara assim, debochada. Ah, isso nem dói? Sim, meu filho, eu não fiz para doer, porque eu não acho legal que doa. Era só para tu entender que é uma chinelada. Eu disse, mas eu não entendi. Isso não deve ser. Tu queres sentir dor, meu filho? Eu quero. Eu já estava quase chorando naquele desespero. Eu disse, bom, mas se eu não fizer, né, nessas alturas, o soneto vai ser pior que a emenda, né? Aí eu dei um pouquinho mais forte. E ele olhou para minha cara de novo e disse, nem doeu. Aí eu respirei fundo e disse, ok, vamos lá. Aí dei um pouquinho mais forte, assim, né? Daí ele foi chorar, eu disse, tu queria saber a dor, agora tu para de me encher o saco. E deu. E nunca mais queira me pedir isso na vida. Tu entendeu? Olha, agora tu já sabe, tu já viu, e deu. Encerramos aqui este assunto para o resto da vida. Né? Aí volta e meia ele ia aprontar alguma coisa, eu só olhava para ele, tu vai querer lembrar de novo da chinelada? E ele, não. Bom, serviu. Mas assim, sabe quando tu vai até o último limite para não fazer aquilo que tu acha que não tem que fazer? E aquele foi até o fim. Mas é que é bem interessante, ó, que de repente o adulto, né, promete alguma coisa, ele não sabia o que era. Eu digo assim, eu sempre ensinei para os meus pacientes, nunca ameace aquilo que tu não vais fazer, porque aquela mania de dizer, vou te matar, porque eu não aguento mais. Não, eu ensinei os meus pacientes a fazer, e eu disse, ai meu Deus, por que eu tenho que abrir minha boca? Eu disse, mãe, é diferente, né? Tá bom. Claro que não foi algo assim, né? Mas ele de fazer num tom que ele sentisse para ele parar de me olhar com cara de debochado, né? Aí a fúria foi aumentando. Sim, aí tu vai ficando, mas eu assim, ó, na hora que ele fez aquela coisa de chorar, eu tive que me segurar para não chorar junto e dizer, vamos se abraçar e vamos chorar junto. Agora, esses dias eu brinquei com ele, eu disse, e aí, meu filho, você conversando com ele, tu lembra dessa história, assim, da chinelada? Não, eu não lembro. Tu quer te lembrar, daí gozando, né? Tu queres te lembrar? Daí ele me olhou, não, né? Não precisa, tá, ainda bem. Então, assim, ó, o desenvolvimento moral, ele tá ligado muito, é muita nuance, é muito detalhe, né? Porque tem todo afeto envolvido, é o afeto da criança, é o afeto da mãe, né? É o afeto do adulto, o que o adulto quer, qual é o objetivo que tem, como é que ele quer formar a criança para a heteronomia, para a autonomia. Porque, assim, é muito mais fácil coordenar alguém que é heterônomo. Né? A gente consegue governar muito melhor alguém heterônomo do que alguém autônomo. E através de mentiras, por exemplo, é muito interessante como tem muito adulto que não come bolo quente porque faz mal. Quando, né, assim, por que os adultos dizem, se o adulto for dizer, não, eu não vou te deixar comer o bolo quente porque não é hora de comer, vai explicar tudo. Não, dá dor de barriga, faz mal, né? Muito melhor, muito mais fácil dizer porque faz mal. Por quê? Porque isso a criança vai obedecer mais rapidamente. Porque faz mal, eu vou morrer, né? Então é mais fácil dizer isso. Então, educar para a heteronomia é muito mais fácil do que educar para a autonomia. Porque se tu disser, não, agora não é hora de comer, tu vai ter que esperar, porque esse bolo a gente vai comer só depois, na hora da tarde, quando vier a visita, é uma coisa que exige muito mais responsabilidade, exige muito mais do adulto, né? Então, é muito mais fácil educar para a heteronomia. Então, a gente vê muito adulto ainda acreditando que o bolo quente faz mal. Por quê? Bolo quente faz mal, porque faz.
né? Então, não, pode falar. Não, eu concluí. Não, eu estou entendendo. A gente vê muito adulto com esse tipo de comportamento nas relações de trabalho também, né? Isso. Que acaba, eu só faço o que o chefe manda. Se não, o chefe não mandou, eu não faço. Uhum. Mas é porque eu só sei fazer o que me manda. Foi assim que eu me acostumei, né? Então, essas coisas a gente vê no adulto, esse reflexo, às vezes. Sim. Seguimos? Seguimos. Vou sair um pouquinho do campo de visão, mas estou escutando. Daí uma terceira categoria de fato. A criança não fala somente aos outros. Não, acho que aqui eu já li esse pedaço. Fala somente aos outros. Fala-se a si própria, sem cessar, em monólogos variados que acompanham os seus jogos e sua atividade, comparados ao que serão mais tarde a linguagem interior contínua no adulto e no adolescente. Eu já tinha lido essa frase. Paramos aqui. Em suma, o exame da linguagem espontânea entre crianças, como do comportamento... Giane já leu essa? Essa também? Os jogos coletivos? Eu acho que sim, agora é a gênese do pensamento, não é? Sim, a gente parou na gênese do pensamento, viu? Ó, já me distraí, já não sabia onde estava. A gênese do pensamento. Em função dessas modificações gerais da ação, assiste-se durante a primeira infância uma transformação da inteligência, que de apenas sensório-motora ou prática, que é no início, se prolonga doravante como pensamento propriamente dito, sobre a dupla influência da linguagem e da socialização. A linguagem, permitindo ao sujeito contar suas ações, fornece de uma só vez a capacidade de reconstituir o passado, portanto, evocá-lo na ausência de objetos, sobre os quais se referiam as condutas anteriores, de antecipar as ações futuras, ainda não executadas, e até substituí-las, às vezes, pela palavra isolada, sem nunca realizá-las. Este é o ponto de partida do pensamento. Mas aí deve-se acrescentar que a linguagem conduz à socialização das ações. Essas dão lugar, graças a ela, a atos de pensamento que não pertencem exclusivamente ao eu que os concebe, mas sim a um plano de comunicação que lhes multiplica a importância. A linguagem é um veículo de conceitos e noções que pertence a todos e reforça o pensamento individual, como um vasto sistema de pensamento coletivo. Neste, a criança mergulha logo que maneja a palavra. Mas acontece que o pensamento, que acontece com a conduta global. Alguma questão aqui nesse parágrafo? Alguma questão? É que, ao mesmo tempo, olha só, a linguagem, ela é individual e coletiva, né? A gente tem que obedecer a regras, padrões que são coletivos na linguagem, né? Só que a gente tem que se dar conta que isso vai acontecendo gradativamente, muito lentamente. A criança vai entrar dentro da linguagem como algo coletivo. Nós, adultos, para nos fazermos entender, nós temos que usar certas regras coletivas de uma determinada língua que a gente esteja utilizando. Mas isso é muito lentamente, né? Então, a gente não pode imaginar que a criança agora já fala e ela automaticamente vem com todas as regras prontas. Isso é muito, muito lentamente. Então, em alguns momentos, a fala da criança, mesmo ela falando, mesmo ainda tem muitos traços de egocentrismo. Isso vai aparecendo aqui aos pouquinhos. Mas acontece com o pensamento o que acontece com a conduta global. Em vez de se adaptar logo às realidades novas que descobre e que constrói pouco a pouco, o sujeito deve começar por uma incorporação laboriosa dada ao seu eu e à sua atividade. Essa assimilação egocêntrica caracteriza tanto o início do pensamento da criança como da socialização. Para ser mais exato, é preciso dizer que durante as idades de 2 a 7 anos, encontram-se todas as transições entre duas formas extremas de pensamento, representadas em cada uma das etapas percorridas durante esse período, sendo que a segunda domina pouco a pouco a primeira. A primeira dessas formas é o pensamento por incorporação ou assimilação pura.
cujo egocentrismo exclui, por consequência, toda objetividade. A segunda dessas formas é do pensamento adaptado aos outros e ao real, que prepara, assim, o pensamento lógico. Entre esses dois se encontra a grande maioria dos atos do pensamento infantil, que oscila entre essas direções contrárias. O pensamento egocêntrico... Esse parágrafo é confuso, né? Dá para dar uma explicadinha para nós, um pouquinho, sim, dar mais então é isso. A criança vai gradativamente se tornando mais objetiva, conseguindo enxergar mais o mundo de uma maneira mais objetiva. Há uma diminuição do egocentrismo gradativamente ao longo desse estágio, mas ele não é uma diminuição total, ela vai diminuindo gradativamente. Então, no início do pré-operatório, a criança ainda é muito egocêntrica, vai diminuindo o seu egocentrismo gradativamente, para, na transição ao operatório concreto, esse egocentrismo diminuir e ela já ser capaz de se colocar no lugar do outro. Então, há uma transição muito longa ao longo desse estágio, que começa com um egocentrismo muito grande e vai diminuindo. Então, vai diminuindo o egocentrismo, por outro lado, então, a socialização vai aumentando ao longo deste estágio a capacidade de se colocar no lugar do outro, que culmina, então, nessa passagem do pré-operatório ao operatório concreto. Então, não é assim, um dia ele vai se acordar e agora é capaz de socializar. Então, esse processo todo, essa frase toda complicada é para dizer que esses processos de egocentrismo, ele é intenso e ele diminui. Mas não é uma coisa assim, um dia, quando ela completar 7 anos, ela vai se acordar não egocêntrica. Não, é todo um processo que vai acontecendo muito gradativamente. E como aqui trata de relações sociais, a participação do outro ela é muito importante. Mesmo a gente sabendo que a criança por sua natureza, egocêntrica, ela é heterônoma, o adulto pode ajudá-la nisso, né, trabalhando essas situações em que ela pode decidir, né, ajudando a criança a tomar decisões naquilo em que ela pode. E também no momento em que a criança vive com os seus pares. Por quê? Porque o adulto, às vezes, exige demais da criança, mas às vezes o adulto não exige nada, e os pares não. Os pares, eles exigem do outro, e a criança que não cumprir regras, ela vai ser eliminada, né? Ela não é assim, né, vamos ser bonzinhos e vamos deixar pegar. Não funciona assim com criança, né? Todo mundo vai. Eu agora me inscrevi para um festival de música, lá em Soledade, e os que são ou crianças ou os melhor idade, todos vão ganhar troféu. Não tem, assim, vai ter votação dos jurados e tudo, mas aí todos vão ganhar o troféu. Então, assim, achei muita graça porque os idosos também não sabem, né, não ganhar. É que durante uma época se achou assim, não, a gente não pode educar para a competição, tem que educar para a cooperação. Mas a criança saber, né, que ela está fazendo correto, ou está fazendo incorreto, isso, inclusive, é importante para o seu desenvolvimento, né, para a questão da frustração, ela aprender a se frustrar, saber que ela pode buscar mais de si, né, então, isso, na verdade, ajuda para a construção da autonomia dela, né, então, esse processo de socialização, ele vai num crescendo. É claro que a socialização do operatório concreto é diferente da socialização do operatório formal, tá? Aqui no operatório concreto, quando ela sair, quando diminuir o egocentrismo e ela entrar no operatório concreto, é um egocentrismo que diminui com relação a coisas materiais, coisas concretas, regras de jogo, que são coisas muito palpáveis, mas não ainda para temas filosóficos, para temas políticos, religiosos, que são de uma complexidade abstrata. Então,
significa simplesmente isso, diminui o egocentrismo e aumenta a socialização, são duas coisas, então, que vão em direção oposta. Então, para conseguir haver uma socialização propriamente dita, o egocentrismo tem que diminuir, porque eu tenho que entender que o outro tem o seu lugar de fala, que é diferente do meu, ou seja, ser capaz de colocar-se no lugar do outro. É ser capaz de colocar-se no lugar do outro que permite a socialização propriamente dita. Que aí é não impor a minha verdade ao outro, é respeitar a verdade do outro. E durante o pré-operatório a criança não consegue isso. Ela é incapaz, mas ela não é incapaz porque ela seja do mal, porque ela seja maldosa, ela é mentirosa. Não, é porque ela não consegue ainda, né? Então, socialização significa ser capaz de se colocar no lugar do outro, significa diminuição de egocentrismo. Então, é um processo bastante complexo, gente, assim, é uma coisa muito, é bem complexo como isso vai acontecendo, que não é um único fator, né? Implica capacidade intelectual. Se ele não tiver conseguido essa capacidade intelectual de mais objetiva, de enxergando um pouco mais o mundo como ele é, de uma forma mais objetiva, e, ao mesmo tempo, depende do adulto que está ali ditando as regras para ele. De que forma que esse adulto, por exemplo, não tem regra nenhuma, né? Aquela família que não tem regra nenhuma, que então é terrível para esse desenvolvimento, ou aquela família que tem regras rígidas demais, que também vai ser ruim para o desenvolvimento, em que não há nenhum espaço, né? Tipo, eu decidi que hoje tu vai com o casaco rosa, pronto. Né? Então, que não dá espaço nenhum para essa manobra da criança, para ela ajudá-la a pensar. Professora, eu lembrei agora, eu não vou lembrar se é na Espanha, em Portugal, Itália, não lembro agora, porque foi minha especialização, no ano retrasado que eu vi. Numa aula, a professora indicou uma reportagem, enfim, aí eu pesquisando na internet, de uma escola que não tem, assim, essa estrutura que nós conhecemos, né? Que os alunos escolhem o dia que eles querem estudar e o quanto eles querem estudar. E se alguém lembrar, me ajuda. Mas, assim, Escola da Ponte. Da Ponte. Escola da Ponte, Portugal. Mas era uma outra, não era da Ponte. Porque da Ponte isso deve ter uma outra. Então tem mais uma. Que é que assim, é bem assim, mas vamos ver que siga esse modelo, né? Tem assim, os professores ali de várias oficinas, né? E aí os alunos, inclusive crianças, chegam lá, hoje eu quero fazer oficina de marcenaria. Cansei de fazer, agora eu vou brincar. Aí brinca, e agora eu quero voltar a estudar pintura. Agora, e assim vai. E aí agora, a senhora falando disso, né, a partir de que momento as crianças, de fato, têm intenção de ter, né, essa autonomia toda, né, porque a escola tem esse papel fundamental da criança aprender tudo isso, né, as regras, os horários, a conviver, o aprender a esperar, o aprender a ceder o espaço, ceder a vez, né, mesmo que não tenha essa empatia, não tenha essa compreensão do pensamento ali na escola, ela é exposta a conviver e aceitar esse diferente, a lidar com esse diferente, né? Mas quando a escola também vira essa família que a senhora falou, né? Aparentemente sem regras, não, estou dizendo que a escola não tem regras. Né? A gente, como não conhece de uma maneira mais profunda, não posso afirmar. Mas, por exemplo, é importante uma certa organização que diga assim, é claro que quando a gente pensa que aquela lista de conteúdos a serem passados, isso não é suficiente, porque, na verdade, a gente já inverteu, que o importante é construir certas habilidades, né? O cara tem que construir certas habilidades, e aí, às vezes, as tarefas que o cara escolhe não levam à construção dessas habilidades, então é importante estar atento que, às vezes, isso vai ter que ser provocado, porque, por exemplo, é muito importante para o nosso mundo, para a nossa organização social, que o cara saiba ler e escrever e saiba as operações fundamentais.
É importante, é necessário, e digamos que em nenhum momento ele tenha esse desejo, ele vai ter que ser provocado. Entendeu? Então, assim, ó, que coisa boa que ele tenha algum espaço de manobra, de ele poder fazer as suas escolhas, mas algumas habilidades o adulto vai ter que provocar, porque talvez não parta dele essa vontade. Ai, como eu quero estudar matemática! Né? Então, isso o adulto sabe o quanto isso vai ser necessário para a vida dele, para uma vida, para viver dentro do nosso mundo, né? Sim, se alguém não sabe as operações fundamentais e não sabe ler e escrever dentro da nossa realidade, ele vai ser prejudicado. Então, tem muito isso. Eu fiquei pensando nisso que a Lari falou. Não é a Reggio Emilia, na Itália? Pode ser que seja. Ela não é que ela seja ela tem uma similaridade, mas é que lá é mais canalizado para os pequenos, né? Então, eles já tem uma construção diferente das outras escolas, inclusive o espaço escolar deles é diferente. Por exemplo, assim, ó, a criança lá de 1 ano, 2 anos ou 3 anos está fazendo uma experiência, né? E aí chegou a hora de ir embora. Na nossa realidade é o guarda-guarda, né? Lá não. Fica exatamente como está, e no outro dia, quando ela chega, ela vai partir de onde ela parou no dia anterior. A Reggio Emilia tem esta metodologia. E é muito interessante. Claro que não é a nossa realidade, bem longe disso, né? E eu, pessoalmente, aprovo tanto a Escola da Ponte quanto a Reggio Emilia. Eu aprovo essa metodologia, pena que não tem como fazer isso nas nossas escolas, que não existe espaço físico para isso. Tem que ter um espaço físico onde, principalmente na educação infantil, a criança está lá brincando, né? Deixa o guarda embora, deixa ali paradinha, sem o guarda-guarda. No outro dia, por quê? Porque no outro dia de manhã vai ter outra turma que vai entrar e não vai poder ficar sem a sala. Sim, as habilidades que têm que ser construídas na educação infantil, elas podem ser construídas nessa modalidade, assim, diferentes das habilidades já dos... Mas ela não é só educação infantil, né? Ela tem um ensino fundamental também, né? Pode ser a montessoriana também, não? Eu até vou ver se eu encontro, porque eu tenho ainda ali os materiais. Mas a Karen ia falar... E tinha uma outra também, um outro modelo similar também, aí num terceiro país, né? Que daí a montessoriana, segundo o que disseram, tá? Eu até nem tinha percebido isso, a minha filha que falou, que ela trabalhou numa escola montessoriana que ela considerou, assim, uma metodologia um pouco individualista, porque a criança, ela desenvolve autonomia, né? Mas muito mais sozinha do que em grupo. E a autonomia é a relação com o grupo. Na verdade, a autonomia ela se dá na relação com o outro. Não existe autonomia. Aí é independência, não autonomia. Daí eu não vou nem argumentar. Mas é que se confunde, sabe? É verdade. Se usa esses termos como se eles fossem sinônimos e não são. E daí... Porque a autonomia é uma coisa da relação com o outro, ou seja, a autonomia moral significa que eu sou capaz de julgar as diferentes ideias e respeitá-las, é um respeito mútuo, né? Então, o respeito mútuo, ele só vai acontecer se existir o outro. Se eu estou sozinha, não é autonomia, é anomia, na verdade. Eu faço o que eu estou afim só. Porque a autonomia é esse jogo entre o que eu quero e aquilo ao qual eu tenho que me submeter. Porque aqui dentro de uma sociedade, eu tenho que procurar um espaço que seja o máximo de bom para mim, ao mesmo tempo respeitando os outros. Mas quando ela se sente independente, quando ela não tem que ter autonomia de alguma coisa para que ela seja independente? Mas aí ela está lá fazendo sozinha, tu entende? Ela está fazendo o que ela tem vontade. Ela tem vontade de fazer, então é uma autonomia física, não moral, não, tipo, ela não está na relação com o outro, ela não está respeitando, por exemplo, ela não tem que se submeter, por exemplo, a vontades alheias, eu não sei, eu estou imaginando, tá, porque eu não tô... Na montessoriana, pelo que eu me lembro, não é que ela vai fazer o que ela quer, né, existe uma rotina diária, né, para que ela se desenvolva a motricidade, enfim, todo um processo, né.
Então, não é assim, eu vou fazer isso, que nem a Lai está falando, agora eu quero fazer. Não, tem uma rotina criada para a criança, para que ela... Mas não se prioriza... Seja autonomia, que seja dependência, né, para que ela vá construindo isso aí. Tá, mas não se prioriza... considerado individualista. Oi? Tá, mas não se prioriza o que hoje é muito valorizado. Hoje em dia, cada vez mais se valoriza a capacidade de trabalhar em grupo. Sim, quando a Giane falou há pouco, lá numa empresa, tu só vai fazer o que o chefe manda, né? Hoje em dia já não tem mais tanto espaço para um profissional desse formato aí. Porque, assim, tu tem que ser muito mais proativo. Como é que é? Acontece problema, tu já tem que levar a solução para o chefe. Tu não vai levar o problema, tu vai levar a solução. Tu leva o problema e a solução. Agora, tu vai levar o problema e esperar que o chefe resolva para ti, tu vai para a rua. Não é isso? Sim. Mas ainda tem isso que eu quero dizer, né? Mas não dura muito. Não, a Carmen ia falar. A Carmen, que levantou a mãozinha. Desculpa, eu atrapalhei, Carmen. Imagina, capaz. Eu tô aqui, vocês estão falando e eu vou anotar tudo desesperadamente para nunca mais esquecer. Não, eu só queria contribuir com essa questão das regras, quando a gente falou umas casinhas antes aí das regras, né? E eu lembrei de um vídeo que eu assisti uma vez para fazer um trabalho com uma turma, da Thelma Vinha, que fala sobre a construção das regras com as crianças, com os alunos. Aí só era essa contribuição mesmo que eu achei. Sempre gostei muito de trabalhar com esse vídeo. Eu acho bem interessante. Não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que é alguma coisa de resolução de conflitos, porque era esse o objetivo, mas ela fala sobre regras. Eu queria dizer duas coisas. Uma, eu estava olhando aqui, não sei se é essa, tem uma escola em Suffolk, a 2 horas de Londres. Daí diz que lá frequentar as aulas de qualquer disciplina é opcional. Cada aluno tem a responsabilidade de organizar seu plano de estudo. E a escola não tem prova nem reprova os estudos ao fim do ano letivo. Eles têm entre 6 e 17 anos, são de várias partes do mundo e moram na instituição. Não sei se seria essa. Sim, porque eu lembro que era de um terceiro país, não era nem a escola da Ponte, nem essa da Itália. Eu acho que essa daí era a terceira. Então, eu lembro que não era a educação infantil. A escola é Summerhill. Summerhill. Summerhill, exato. Summerhill. Agora que você falaste, não lembrei. Eu fui procurar aqui escolas diferentes, escolas diferenciadas, para ver o que eu achava aqui. E aí a mais perto do que tu tinha dito era isso. Porque não era só, porque na educação infantil eu acho que é tranquilíssimo ser assim, né? Eu acho que, eu acho que tem que ser mais assim, até do que mesmo direcionado, assim, porque, né? E Summerhill era uma delas, assim. Eram várias, era uma disciplina que viajou pelo mundo, né? E tu vê, pega ali a educação fundamental e ensino médio, né? Essa aqui pega. Mesmo adolescente, assim, hoje eu quero só ter aula de música. Ele vai lá e tu fica só tendo aula de música. E a outra coisa que eu estava pensando, claro, não é o caso, talvez, dessas escolas, mas um cuidado que às vezes a gente tem que ter, porque, principalmente com criança pequena, né? A gente dá essa ideia de que pode escolher, né? Mas o adulto induz a escolha. Sim. Porque é muito fácil com a criança tu induzir uma escolha enquanto adulto, né? Mas tu disse que foi ela que escolheu. Né? Então, eu fiquei pensando quando tu falou nisso, né? Já vi casos de de alguns relatos de alguns lugares que tem liberdade, tem não sei o quê, mas aí quando tu vai pesquisar mais, claro que às vezes não é nem intencional, mas tu vê que acaba havendo um direcionamento. Mas é necessário, né? Por isso que eu perguntei para a professora, né? Eu acredito que seja necessário, porque mesmo ali é adolescente, mas o adolescente está em formação também e deixar ele 100% responsável pelo que ele vai construir ou não construir, tem um impacto para a vida inteira, né? Então, assim, só para deixar claro, essas escolas, assim, nós estudamos bem ano passado, numa disciplina só da especialização,
né? E eu não fui mais atrás, então eu não quero ser um modelo. Eu não sei se, eu não sei se é nessa escola também que eu vi, enfim, foi debatido numa disciplina, não sei qual é, ou se eu vi uma reportagem. Eu acho que eu vi uma reportagem, eu não sei se é essa escola ou não, mas aí eu vi. Me chamou a atenção quando ele falou aqui dos planos, que monta os planos, né? Que assim, os alunos não eles montam o seu plano de ensino, sim, mas eles têm tipo orientadores. Tá. Que auxiliam a elaborar. Assim, tu escolhe, mas eles vão orientando de alguma forma a partir daquilo que ele vai dizendo do que ele quer. Enfim, dos interesses, então teria um orientador, então sempre um professor orientador que ajuda a montar esse plano de estudo, né? E depois auxilia para ver se ele está conseguindo fazer, se ele não está, quais são as dificuldades que ele está encontrando. Então, a gente sabe que... Eu não sei se é essa, mas eu vi um que era assim. Tá, porque, por exemplo, a pessoa tem que escrever um TCC. Tá, não interessa, a pessoa escolhe o assunto do seu TCC, porque não interessa, né? Porque o objetivo não é a pessoa estudar um assunto X ou Y, o que importa é ela desenvolver a habilidade da escrita, né? Então, não interessa qual o conteúdo. Agora, a gente sabe que tem um objetivo X lá atrás. Agora, se for traçado um plano de estudo em que sejam contemplados esses objetivos, maravilha, né? Que ele consiga, então, fazendo as coisas que gosta, conseguir construir essas habilidades necessárias, é o mundo ideal, né? Se ele puder fazer esse caminho. Mas essa que a professora deu de que, bom, tu vai colocar o casaco verde ou azul ou laranja? Isso aí. Ou seja, tu vai colocar um casaco. Colocar um casaco, exatamente. Tu quer que ele atinja um determinado objetivo. E por qual caminho que ele vai, bom, se um caminho é melhor do que o outro, que beleza. Bonitas, estamos na hora. A gente trocou para quarta-feira por causa da Muriel. A Muriel, aconteceu o seguinte, tá? Com essa volta às aulas, mudou toda... Enfim, ela está completamente fora do ar. E aí, na verdade, na quarta-feira agora, com esse retorno das aulas, no nosso horário, ela está em trânsito. Tá? Tá. Ela não estava antes, não precisava, né? Então, ela vai ver o que ela vai fazer, tá? Ela mesma, casualmente, ontem a gente se juntou para fazer um trabalho, e aí, poxa vida, eu pedi para todo mundo mudar de horário, e agora ela estava... segunda? Porque se ela puder segunda, para mim é melhor. Eu acho que no fim ela não pode nenhum dia daí, é complicado. Daí ela ia ver, porque disse que de repente ela poderia acompanhar, que a gente acho que ela está tentando elaborar, poderia acompanhar, né? Ouvindo, e aí qualquer coisa ela escreve, em vez de falar, ela escreveria no chat as dúvidas, enfim, ou depois. Aí vamos ver o que ela vai resolver. E eu estranhei a Laura não estava aqui hoje. Pois é. Né? Depois eu vou ver com ela. A Muriel eu sabia, não consegui. Tá. Então, desculpa, para mim eu posso quarta, mas se alguém quiser voltar para segunda, para mim segunda é melhor. Só isso. Tá. Pode também, Marina, para Marina também. Eu também. Eu vou me encontrar com a Muriel amanhã. Para mim também, segunda é melhor disso. Porque em fevereiro eu já tinha organizado os meus compromissos e segunda estava perfeita. A gente vai se falando, qualquer coisa a gente volta para segunda. Eu vou conversar com ela amanhã, a gente vai se encontrar online de novo. E aí, qualquer coisa eu aviso ali no grupo, tá bom? Tá joia. Beijo. Tchau. Boa semana. Boa semana.